eu tava pensando que às vezes Deus ele vai nos selecionar para os propósitos que ele tem para realizar. Existiu na Bíblia muitas pessoas que foram usadas dessa maneira. Se você pensar, a que me vem à mente é Ana, porque ela tinha um desejo de gerar e ela não podia porque era estéril. Eu creio que você sabe a história. Mas se não souber também era isso. E ela pede e ora muito para que Deus entregue isso para ela. E aquele desejo é gerado de uma tal forma que ela vive na vida dela experiências com Deus, promessas e coisas incríveis. E quando o filho dela cresce, ela entrega para o Senhor e ela, na verdade, já faz esse voto, né? Antes de tudo isso, antes dele nascer, desmamou, tá no tempo. E aí ele vai e se torna o profeta que vai ungir o rei Davi e tirar Saul da jogada, que era o rei que estava em Israel. E também, o que me vem à mente é Neemias, porque Neemias, ele estava no palácio do rei servindo, e a história conta que os muros de Jerusalém estavam destruídos e ele é levantado por Deus para reerguer e para levantar mesmo, reconstruir em 52 dias todos esses muros. Mas o que mais mexe comigo nessa história é que ele não tinha nada com o que se preocupar. Então ele não estava em uma condição que fizesse ele, como era o caso de Ana, porque Penina, que era uma mulher meio que adversária de Ana na história, ela tá o tempo todo provocando ela e dizendo, olha, eu tenho filho e você não tem. Neemias não. Neemias estava em uma boa condição. E ambas as histórias mostram que Deus ele tá usando os propósitos dele no coração e no querer dessas pessoas. Então, às vezes a gente tem certa confusão de querer o nosso querer e o querer de Deus, mas também é muito maravilhoso ter discernimento, conhecimento da palavra de Deus, para saber quando essas coisas vão se cruzar, porque ele vai usar pessoas para cumprir os seus propósitos e ele vai usar sentimentos, desejos. E isso aconteceu com Neemias, porque ele, embora ele estivesse em uma boa condição, ele é levantado. E na hora certa ele se posiciona, tem todo o favor do rei que ele precisa, tudo isso para cumprir o propósito de Deus para a vida dele. É muito doido pensar como a gente é levantado às vezes sem saber. E Filipenses 2,13 diz que o Senhor efetua em nós tanto querer como realizar, né? E a gente às vezes se apega só ao querer, mas o realizar também é dele. Então, eu tô falando de alguém que está renascido em Deus e já não vive a sua própria vida. Eu tô falando de pessoas que conseguem tirar do coração delas a vontade própria e poder olhar para Cristo. E essas pessoas têm flechas que acertam e dizem, eu preciso que isso aconteça, eu tenho necessidade. E é muito bonito ver isso. Quando você ora essas coisas, você tá indo para aquela oração que Jesus atende, que é a oração de João 15:9, que diz que se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido, porque quem permanece em Deus não vai pedir coisas somente para os próprios interesses. A gente pede os nossos interesses porque a gente vive nesse mundo terreno, humano, é normal, mas quando você permanece, você é você tem uma transformação em você, para não viver mais a sua vontade. E aí você começa a desejar o querer de Deus e aí ele te usa para orar. O mais bonito disso também é enxergar pessoas na intercessão que são usadas no corpo de Cristo para levantar assim um clamor, às vezes pela vida de uma pessoa, às vezes pela igreja toda, com esses desejos. E para isso a gente tem que ser espiritual, a gente tem que atualizar a dimensão da nossa vida e não focar só nas coisas desse mundo. Colossenses 3 diz, pensem nas coisas do alto e não das coisas da terra. E diz bem bonitinho, eu vou pegar para você entender. Não é falando de um jeito totalmente inalcançável, distante, porque ele mostra o porquê de você pensar em coisas do alto. Porque você renasceu em Jesus, a sua vida não é mais sua. E diz assim, Colossenses 3:1.
Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, presta atenção nisso. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Aqui é descrito a localidade do que você tem que pensar. Você não vai pensar, eu tenho que comer macarrão, eu tenho que fazer isso. Eu falei do macarrão porque às vezes a gente tem preocupação do comer, beber e vestir, que Jesus fala em Mateus 6. Mas ele também nos chama para um reino espiritual, para algo celestial. E aí continua. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque a gente pensa nas coisas da terra, é normal, mas aqui tá escrito mantenham. Então tem um lugar que a sua mente visita e tem um lugar que a sua mente habita. Ela tem que habitar nas coisas de Deus. E o versículo 3 diz: pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então não tem como eu querer todos esses desejos que eu tô te falando se a minha vida não é dele, se eu não vivo para ele. Porque se não for assim, vai ser como? Como é que Deus ele vai tirar da minha carne o desejo dele? Não dá. Então, para isso, meu espírito precisa estar vivo, ativo, posicionado, suficiente para a gente poder viver e desfrutar da melhor vida que a gente pode viver, que é a vida que Deus tem para nós, né? É isso, que você possa refletir nessa reflexão cristocêntrica.